Bom, gente, nós estamos vindo de uma série, e essa é a terceira mensagem dessa série, chamada Semelhante a Jesus. Na primeira mensagem nós falamos sobre escolher não ficar ofendido, como nós escolhemos largar a ofensa e então seguir algo que Deus tem para nós, que é liberar o perdão e amar livre de qualquer acusação que nós carregamos. Na segunda mensagem nós falamos sobre o altruísmo. Altruísmo, dentro do altruísmo, algumas características como generosidade, compaixão, enfim, servir ao próximo. E essa mensagem no dia de hoje, ela vai completar aquilo que Deus falou na semana passada. Quem aqui estava na semana passada? Levanta sua mão. Quem não estava aqui semana passada, se você não estava, você pode assistir essa mensagem online também, tá? Então, o tema de hoje é algo que vai te tirar de uma posição de descanso, de uma posição de ouvinte, de espectador, e vai te colocar como uma pessoa ativa e viva, extremamente viva, para ajudar, ser participante na obra de Jesus, amém? Essa série é uma série de muito confronto, é uma série de muita... A gente mexe em coisas que não gostamos que mexam nas nossas vidas, né? Você falar a respeito de generosidade, você cutucar a respeito de ser uma pessoa compassiva e tudo mais, não é algo fácil de ouvir, mas entenda que tudo que eu falo aqui não é uma acusação contra você, mas é uma acusação contra as armadilhas que Satanás está preparando e tem preparado, e tirado do povo o foco do que realmente nós precisamos ser, que é semelhante a Jesus. Então não se sinta ofendido, se sinta confrontado, porque o evangelho tem que ser um evangelho confrontativo, amém? Tem muita gente pregando que não, está tranquilo, viva a vida do jeito que você quer viver, e eu estou aqui para te falar que não viva a sua vida do jeito que você quer viver, viva a sua vida como Deus quer que você viva. E uma das coisas que Ele deseja é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Tem uma música da Renascer que diz: ser mais semelhante a Jesus é o desejo do meu coração. Que esse realmente seja o seu desejo e o meu desejo também, amém? Um estudo feito por um grupo americano de pesquisa chamado Barna Research, é um grupo que eu uso muito. Ele é tipo o Ibope, eu já falei algumas vezes, mas ele é um Ibope que acerta e que fala também muito a respeito da vida do cristão, as questões de amor, a questão de doutrina e tudo mais. Bom, esse grupo mostrou que somente 18% de todos os americanos que frequentam a igreja, aliás, de todos os americanos que são cristãos frequentam a igreja, tá? Peraí, você pensa o seguinte: os Estados Unidos é uma nação cristã, tá? 41% protestante, ou seja, eles têm lá 63% da sua população é protestante, é católico, acredita em Jesus como Filho de Deus, e 41% é protestante. Desses 41%, somente 18% frequentam a igreja. Ou seja, nós estamos falando de uma nação com 330 milhões de habitantes, somente 25 milhões, mais ou menos, frequentam a igreja. Pasmem uma coisa: desses 25 milhões de pessoas que frequentam a igreja nos Estados Unidos, menos de 2,5 milhões de pessoas servem a igreja. Numa nação com 330 milhões, menos de 2,5 milhões de pessoas servem a igreja. Isso é um dado que mostra que menos de 10% da população dos Estados Unidos servem a igreja. Isso não te assusta? Sim ou não? Não? Porque isso de fato me assusta. Se nós pegarmos os dados da nossa igreja, cara, também é um pouco assustador, nós vamos chegar lá. Mas sejamos sinceros, o ato de servir na igreja é um ato de altruísmo. Quem concorda comigo? Quem não concorda comigo fala: eu não concordo. Bom, por quê? Porque você deixa de fazer aquilo que você tem vontade. Você que veio aqui servir. Os voluntários chegaram aqui hoje 4h30, agora no culto 4 horas. Eles deixaram talvez de assistir um jogo de futebol, deixaram de participar talvez de um almoço em família, deixaram de ir no shopping com seus filhos, no cinema, para servir a igreja, para estarem aqui. Ou seja, é sim um ato de altruísmo e um ato de generosidade.
para que você beneficie outras pessoas a despeito daquilo que você sente ou que você acha que é bom ou confortável para você. Agora, a grande realidade é que poucos querem ter esse nível de comprometimento. Pouquíssimas pessoas querem ter esse nível de comprometimento. Cara, e eu quero te falar hoje que se você um dia entregou o seu coração para Jesus, não servir não pode ser uma escolha. Não servir não pode ser uma escolha. Nós temos uma igreja repleta de pessoas que são bênçãos, que tem inúmeras características, inúmeras qualidades. Eu quero te falar que Deus criou você para algo específico que talvez somente você possa fazer. E o que Satanás deseja que você faça é fique exatamente no lugar onde você está, como um ouvinte, como um telespectador e como uma pessoa que recebe e dá a linha, vai embora e vive a sua vida normalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por qual razão um dia você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém pode me dizer? Participa comigo, igreja, me ajuda a pregar. Por qual razão você um dia disse: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Gratidão? Quem mais? Amor? Quem mais? Só isso? Porque Ele te chamou? Por arrependimento? Cara, tudo isso é incrível. Mas não adianta simplesmente você levantar a sua mão um dia e falar: eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e viver uma vida como a sua vida que você tinha antes. Isso é o início de uma caminhada. Você um dia confessou a Jesus para que você tenha acesso ao Pai, para que você tenha o benefício que o Espírito Santo pode te dar, para que você consiga caminhar na direção que Ele planeja que você carregue. Cara, é apenas o início de uma longa caminhada, uma caminhada de transformação, uma caminhada de entrega e uma caminhada de devoção. E tudo isso passa pelo fato de nós sermos transformados por Ele e entender a nossa identidade nele. Você entende a sua identidade em Cristo? Você entende o porquê que você foi criado? Você entende que você é um influenciador? No mundo que nós vivemos hoje, cara, é duas opções: ou você é uma pessoa que influencia, ou você é uma pessoa que é influenciada. Sim ou não? Você foi criado para influenciar outras pessoas. Você não foi criado para ser influenciado. Paulo diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, cara, quando você confessa Jesus Cristo, quando você tem uma vida transformada, você morre para as suas vontades, e então você vive para realizar a vontade de Deus. O mesmo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Talvez você me pergunte: beleza, Ramon, o que eu vou imitar então? Cara, esse é o intuito dessa série. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que você seja um imitador de Cristo, porque se você for um imitador de Cristo, você vai ser uma pessoa semelhante a Cristo. O tema da mensagem de hoje é mãos à obra. E você já deve ter entendido sobre o que é isso aqui, sobre o que é aquilo que nós vamos falar, mas eu quero tirar o peso das suas costas, porque talvez você fale: cara, eu não aguento mais apanhar aqui, é só porrada, é só porrada. Não, eu quero tirar o peso das suas costas, para te mostrar que esse é o tempo que Deus preparou para que você mude, para que você receba essa mudança, para que você perceba essa mudança, para que você entenda que Jesus te criou para que você sirva, e não somente para ser servido. Ele se tornou servo, para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado. Deixa eu te falar uma coisa, para começar essa palavra: o governo de Jesus não é mandar nos outros, sabia? O governo de Jesus é servir os outros com amor e humildade. Você entendeu isso? Depois você coloca no Instagram isso aí. Pode colocar que você criou essa frase, não tem problema. O governo de Jesus não é mandar nos outros, é servir aos outros com amor e humildade. Hoje eu vou te dar algumas razões pela qual você deve servir, pela qual você precisa servir, pela qual você precisa se engajar no ministério, pela qual você necessita seguir uma linha onde você é semelhante a Jesus. Amém? Primeiro ponto: você precisa entender que você foi criado para servir. Vocês estão muito quietos hoje. Gente, parece que eu estou falando velório. Jesus Cristo. Oi? Tá prestando atenção? Então tá bom. Mas vocês podem interagir comigo, prestando atenção. Amém?
Aí, família, é isso aí, vamos que vamos. Primeiro ponto, você foi criado para servir. Se Satanás um dia te falou, você não presta para nada, cara, é hora de você falar, cala a boca, capeta, eu fui criado para servir. Eu tenho algo que o Senhor criou para que eu faça, único, exclusivamente eu. Vocêzinho, você com o seu DNA, você com o seu jeito. Ah, mas eu sou explosivo, não importa. Ah, mas eu sou assim, não importa. Ah, mas eu sou fofoqueiro, importa. Então para de fofocar. Deixa eu te falar uma coisa, não foque nos seus defeitos. Foque em algo que Deus te deu. Você foi criado para servir. Repita assim comigo: eu fui criado para servir. Glória a Deus. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Cara, sabendo toda a história da vida de Jesus, fica muito fácil você entender esse ponto. Você foi criado por Deus, você foi feito à imagem dele, você foi criado para servir. Por várias vezes nós vemos na Bíblia que Jesus veio para servir. Deixa eu te contar uma coisa, é muito gostoso ser servido. Não é gostoso ser servido? Gostei de você. Nem sei quem é, mas estamos muito juntos. Por muito tempo, cara, você ser servido dá uma sensação de, cara, que incrível. Não que eu sou demais, mas que incrível, cara. Alguém aqui está me servindo. E por muito tempo eu andei assim. Você pensa, pô, o cara é genro do Lamartine. Isso quando eu nem era pastor, gente. As pessoas me serviam, por quê? Porque, cara, por honra ao Lamartine, por honra a Lilian, as pessoas me serviam a Érica. Então eu decidi mudar para os Estados Unidos, para fazer meu curso de teologia. Chegou lá, meu amigo, eu era um Zé Ninguém. Quem era o Ramon na fila do pão? Ninguém me servia, e eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz porque as pessoas não mais me serviam por algo que eu tinha, por alguém que estava ali atrás e por honra a alguém, mas cara, ninguém me servia, e Deus começou a tratar muitas coisas no meu coração, e Deus começou a relembrar muitas coisas na minha vida, e uma delas foi isso: Ramon, você foi criado para servir. Sabe por quê? Eu comecei a servir muito cedo na igreja. Eu já fui baterista, gente. Embora hoje eu não consiga bater palma e respirar ao mesmo tempo, mas eu era um baterista, eu tocava na igreja. E eu servia, cara, servi em vários ministérios. Eu já operei câmera, eu já fiquei na luz, cara, eu já fiz tudo o que vocês imaginarem que eu já fiz. E eu continuo fazendo. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui estudar o meu curso de teologia e eu fui focado. Eu falei, cara, eu vou me dedicar para ser o melhor aluno dessa sala aqui. E eu me dediquei, eu me esforcei. Só que parte da minha matéria era servir na igreja de domingo. Cara, eu falei, tá tranquilo, tá de boa, já é algo que eu costumo fazer, eu não vou sofrer. Eu achei que eu ia estar suave, de boa. Chegou lá, isso só corrobora os dados que eu mostrei aqui, que menos de 10% dos cristãos servem, porque eu frequentava uma igreja que tinha 16 mil membros, e eles tinham que ficar mendigando membro para servir na igreja. Então como funcionava? Você quer servir? Vem aqui, chega meia hora, 1 hora antes do culto, nós nos reuníamos num canto da igreja, e lá eles distribuíam as funções. Bom, você vai ficar na porta, você vai ficar com os diáconos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não é estranho você pensar nesse tipo de dinâmica para uma igreja de 16 mil membros? E ali Deus começou a tratar na minha vida e falou, Ramon, não vai ser tão fácil quanto parece, mas você vai entender que você foi criado para servir. E eu falei, amém, Senhor. Só que tudo que eu tinha que servir tinha que passar 10 minutos do começo do culto. Então o culto começava às 11, eu tinha que chegar 10 horas na igreja, e eu poderia largar o meu posto às 11h10, 11h15, ou seja, eu perderia o louvor, que é algo que eu sou apaixonado. E eu falei, Deus, aí é sacanagem, porque eu também quero receber, cara, eu vim aqui porque eu quero aprender e tal. E Deus falou, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu falei, ok, já entendi, já sei onde eu vou servir na porta, porque eu ouço louvor, eu não vou estar lá dentro, mas eu abro a porta, hello, God bless you, e pá, fecho e estou ali louvando. E aí os caras começaram a falar, quem aqui quer servir na porta? Levanta a mão. Aí levantava a mão, e Deus no meu ouvido, fica com a mão baixada. Eu não conseguia levantar a minha mão,
quem aqui quer ser isso? E eles iam perguntando, cara, foi tudo. Quem queria ser diácono naquele dia, quem queria servir na porta, quem queria não sei o quê. E aí uma hora, ele perguntou, quem aqui quer servir no estacionamento? Eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Aí Deus me falou, é lá que você vai servir. Eu levantei a minha mão. Eu não entendi o porquê que ninguém levantou a mão. Eu falei, não deve ser tão ruim assim. Meu querido, aquilo era o teste. Eu sei que eu vou para o céu por causa daquilo. Tulsa, a cidade que eu morava, quem ia para o inferno, quem vai para o inferno de lá tem que levar blusa, de tão quente que é aquela cidade. É insuportavelmente quente, e no frio é muito frio. Então assim, eu tinha que ficar no parque com uma luva do Mickey, dando tchau, apontando novos visitantes. E eu falava, Senhor, eu era servido lá, e aqui eu estou parecendo o Pateta, com uma mão do Mickey. Mas eu fui progredindo dentro do meu trabalho, porque aí me deram um carrinho de golfe para eu buscar as pessoas. E eu fui dirigir o carrinho de golfe. Eu falei, cara, eu sou o chefe do parking lot, do estacionamento. Detalhe, não tinha ninguém, só tinha eu. E eu falei, não deve ser tão difícil, eu pego as pessoas, eu vou dirigir no Enzo, eu tenho foto, cara, foi incrível, foi um momento único na minha vida. Só que as pessoas eram extremamente grosseiras. Eu parava e perguntava, você quer uma carona? Obviamente em inglês. As pessoas respondiam de tudo quanto é. Eu já ouvi falar, você está me chamando de gorda, que eu não posso andar até lá? Aí eu falei, não, eu só estou perguntando se você quer uma carona, sai daqui. E Deus me falou, Ramon, essas pessoas te rejeitam muitas vezes, não por algo contra você, mas por estarem machucadas, por estarem doídas, e é por isso que eu quero que você sirva. E eu comecei a pegar carinho por aquele lugar, e eu servi durante 1 ano e meio naquele lugar. Gente, eu peguei frio de -15 lá fora, eu peguei calor de 40 graus lá fora, e eu entendi que como era gostoso servir. Sabe por quê? Porque eu não estava focando naquelas pessoas que me tratavam mal, mas eu estava focando nas pessoas que falavam, cara, muito obrigado por essa carona, está muito frio, assim eu vou chegar mais rápido, nossa, está muito calor, assim eu vou chegar mais rápido. E essas pessoas eram tão carinhosas, que eu consegui, através daquela minha atitude de dirigir um carrinho de golfe, demonstrar o quão especial elas eram para Jesus. E eu saía daquele lugar com a sensação de dever cumprido, e feliz da vida. Foi um tempo onde eu servi, cara, e eu servi com muita intensidade. E é isso que você precisa entender, cara. Deus te deu características para que você use para Ele. Deus te deu habilidades únicas para que você use para Ele. Não somente para o seu ambiente de trabalho, não somente para a sua vida com seus filhos, mas para Ele. Você entende como é importante você usar das habilidades que Ele te deu. Você precisa expor as habilidades que Jesus te deu. Você pensa, cara, de forma bem grotesca, pensa o Neymar, que é uma das pessoas mais habilidosas que eu conheço, que eu já vi jogando. Se ele não fosse um jogador de futebol, se ele não demonstrasse a sua habilidade, para que serviria? Para que serviria essa habilidade, essa tamanha habilidade que ele tem? Que é exatamente isso. E é aqui que as pessoas se perdem um pouco, porque não necessariamente o que você gosta é a habilidade que Deus te deu. Deixa eu te deixar claro uma coisa aqui. Não necessariamente aquilo que você acha que você é bom é algo que Deus criou para que você faça. Deus colocou para que você faça. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quem gosta de cantar? Mas a Aline é cantora, a Aline não pode levantar a mão. Quem aqui gosta de cantar? A minha irmã que está ali. Eu exponho mesmo, é minha irmã e eu estou com o microfone. Ela gosta de cantar, mas ela é muito desafinada. Não é porque ela gosta de cantar que ela tem que subir e cantar no louvor. Sabe por quê? Porque isso faz com que ela se boicote para servir em uma área que Deus criou para ela. Da mesma forma, eu gosto de brincar. Você gosta de brincar com criança? Odeio criança. Então não dá para servir no Kids, meu amigo. Você precisa entender que existe um lugar que Deus preparou para que você sirva. Existe um lugar seu, um lugar para você. Cara, e você vai ser usado nesse lugar de uma forma linda e impactante. Deixa eu te falar uma coisa, dentro da IR Church existem aproximadamente 15 ministérios, 15. Antes da pandemia existiam 33 ministérios, agora existem 15 ministérios.
Você acha realmente que você não tem habilidade para servir um deles? Você acha realmente que, cara, Deus não merece um pouco do seu tempo para que você sirva? 15 ministérios. Você só precisa descobrir qual é a área que você deve atuar. Talvez não seja a área que você mais goste, mas seja a área que Jesus te criou para exercer. Sabia que as pessoas falavam para mim, você vai ser pastor, e eu falava, tá amarrado? Verdade, a minha irmã está ali, ela não me deixa mentir. As pessoas, você vai ser pastor, eu falo, tá amarrado, não quero. E cá estou. E hoje eu percebo, cara, eu sou muito pleno fazendo o que eu faço. Muito mais do que dirigindo um louvor, muito mais do que tocando bateria, muito mais do que, cara, operando câmeras. Eu não estou aqui menosprezando, o que eu estou falando é que Deus tem algo para você. E talvez você fale, cara, mas como que Deus vai falar comigo? Você já parou para pensar assim? Por que ainda não fizeram isso nessa área da igreja? Quem já pensou dessa forma? Olhou algum ministério e falou, por que ainda não fizeram isso? Ou então, por que eles não fazem o Yakids dessa forma? Por que a diaconia não trabalha desse jeito? Por que a House Mix não faz isso? Por que as câmeras não cortam desse jeito? Sabe por quê? Porque talvez seja você a pessoa que Deus separou para fazer exatamente isso. Talvez a resposta seja exatamente essa. Talvez não seja a resposta que você quer ouvir, mas o que importa não é a respeito do que eu quero ouvir, da forma como eu quero servir, é a respeito do que Ele fala e da forma como Ele quer que eu faça. E aí você vai ser efetivo. Você não foi, cara, criado simplesmente para receber uma palavra. Você não foi criado simplesmente para sentar, escutar, levantar, ir embora e viver a sua vida como se a igreja não precisasse de você. Se você foi criado à imagem dele, à feitura dele, deixa eu te falar, ele veio para servir. Ele, uma vez questionado, ele disse, não, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você foi criado à imagem do Senhor, você não veio para ser servido, você veio para servir outros. Só que isso, sabe o que acontece? Isso te tira de uma zona de conforto. Isso te tira de uma situação confortável. Não, quanto menos envolvimento, melhor. Mentira e estratégia de Satanás para te separar do propósito de Deus. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais perto, melhor, porque você vai estar mais perto de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Cara, Jesus, o Filho de Deus, veio para servir as pessoas. Você foi criado para servir também. Aceita isso. Amém? E outra coisa que eu quero te falar para encerrar esse ponto aqui, você fazendo isso, entendendo que você foi criado para servir, você alivia os outros voluntários que trabalham nessa casa aqui, na casa do Senhor. Essa semana eu descobri que existe uma voluntária nossa que está há 3 meses sem assistir um culto. Sabe por quê? Porque ela tem tanto senso de comprometimento que ela fala, se eu não fizer, ninguém vai fazer, não tem quem faça. Agora você, meu amigo, você acha isso justo? De verdade, você acha isso justo? Cara, isso não pode ser normal. Isso não pode passar despercebido. Por isso que servir é um ato de altruísmo. Eu abro mão de descansar. O meu descanso é domingo. O meu tempo de comer um churrasco é domingo. Cara, se você quer vir no culto da manhã, faça churrasco no almoço para tarde. Se o seu culto é o da tarde, cara, acabe o seu churrasco até as 4 horas. Começa às 11, mano. E me chama. Se bem que eu não vou poder chegar, que eu vou estar no culto da manhã. Mas pare de dar desculpa e comece a servir. Amém? Não fica bravo. Seguimos o segundo ponto. Você foi criado para servir. Vocês entenderam isso? O segundo ponto, você foi criado para servir outros. Você não foi criado para satisfazer algo seu, algo que você carrega dentro de você, para que você despeje. Ramon, mas eu estou servindo porque eu pago a minha conta com Deus, agora eu entendi, e aí eu fico kit, está tranquilo. Não, você foi criado para servir outros. Mateus 20, capítulo 20, versículo 26 a 28, diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Deus. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo.
Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, que eu falei lá, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deixa eu te explicar o contexto do que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui é que a mãe de Tiago e João colou em Jesus e falou: Jesus, seguinte, esses meus 2 filhos, eles são incríveis, eles são muito bons, eles são seus servos, eles são fiéis. Tem como deixar um sentar à sua direita e um à sua esquerda? Meu filho, né? Pô, eu nem culpo essa mulher, porque eu faria isso pelos meus filhos. E aí Jesus, cara, de forma extraordinária, ele responde para essa mulher, mas os outros 10 discípulos ficaram bravos, ficaram nervosinhos. E Jesus então deixa esse grande ensinamento. Você pode pegar essa lição lá em Mateus 20 e ler. E eu vou resumir as coisas que ele disse aqui, nesses 2 versículos, entre 26 e 28. Cara, você quer ser grande perante Jesus? Quem quer ser grande perante Jesus? Só isso? Quem quer ser grande perante Jesus? Meu querido, quer ser grande perante Jesus? Sirva. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quer ser grande perante Jesus? Sirva. Servir não é uma opção para nós que já conhecemos a Jesus. Sabe quantas horas você tem em uma semana? 168 horas, me corrijam se eu estiver errado. 168 horas em 7 dias. Cara, é verdade que você não pode dar 2 horas para Deus servindo? Só 2. De 168 horas, você não pode entregar 2 horas para Deus. Sabe quantas horas Jesus sofreu desde onde capturaram Jesus no Getsemane até a hora que ele morreu? Estudos apontam que 15 horas de sofrimento, luta e dor intensa a ponto de suar sangue. 15 horas e você não pode dar 2. É isso mesmo, igreja? Cara, isso precisa mudar. Nós temos uma igreja ativa, o tempo inteiro acontecendo coisas. Quarta-feira, cesta básica, e se você serve aqui quarta-feira, eu tenho muito orgulho de você. Se você serve aqui na Church em qualquer área, eu tenho muito orgulho de você. Porque a igreja está chegando onde está chegando graças ao corpo de Cristo, que não está sentado, mas que está em constante movimento. Amém? Olha só, as pessoas olham a nossa estrutura, as pessoas vêm aqui na igreja, e elas dão uma volta e elas ficam admiradas. Eu amo ser guia turístico da Yah Church. Só falta a bandeirinha. Mas eu amo, cara, eu amo ver a expressão das pessoas. Nossa, que igreja linda. Nossa, quando elas olham isso aqui e já acham extraordinário. Quando elas vão para o outro lado lá no Kids, meu querido, aí elas piram. Quando eu conto o que acontece ali naquele predinho ali, que talvez você não saiba, que é ação social, elas ficam extasiadas. Mas uma igreja nós temos 10 mil membros. Você sabia disso? 10 mil membros a Yah Church tem. Sabe quantos voluntários cadastrados nós temos? Quem chuta? Quanto? 300? Quem dá mais? 500? Quem mais? Nós temos menos de 900 voluntários. Nós estamos abaixo do que os estudos nos Estados Unidos apontam, que 10% das pessoas que frequentam a igreja servem. Nós temos menos de 10%. Nós temos 10 mil membros, nós temos aproximadamente 830 voluntários servindo na igreja. Agora, você imagina só se nós tivéssemos essa quantidade de membro servindo o reino de Deus. A Érica contou que ela frequentava uma igreja quando ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos, uma igreja que tinha 12 mil membros, ela falou isso? 12, né? 12 mil membros, lá em Fort Lauderdale. 50% da igreja servia, 6 mil pessoas servindo. Eu sei disso, que é real, porque ela se registrou para servir no Kids, ela foi embora e não tinham chamado ela ainda. Ela ficou 7 meses morando lá e não chamaram ela porque não tinha onde servir. Esse é um sonho. Isso é um sonho, cara. Nós poderíamos ter 10 cultos aqui. Nós poderíamos ter muitas ações, nós poderíamos fazer muitas coisas se nós tivéssemos um contingente maior de voluntários servindo e fazendo a obra de Deus junto conosco. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o significado da palavra servir? Quem sabe o significado da palavra servir? É servir. É você servir mesmo. Mas
sabe qual que é redundante? Mas é isso aí. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm uma atitude de quem não quer servir. Olha, eu posso servir terça-feira, às 3h28, do dia 17 de maio. E é o que eu posso dar. E Jesus que me agradeça, hein? Isso não é uma atitude de servo. Não adianta você simplesmente servir, você tem que ter uma atitude de servo. Um servo, ele serve onde precisa. Deixa eu te falar uma coisa, um cara quando ele se alista para uma guerra, quando ele se alista no exército, aqui nós, graças a Deus, nós somos um país que investiu muito na questão de diplomacia e não, né, enfim, por isso que nós não vivemos essa questão de guerra e tal, mas deixa eu te falar, imagina um cara, um americano, ele chega para se alistar, quando ele vê uma batalha acontecendo, quando ele viu o que aconteceu, no 11 de setembro, ele falou, cara, eu quero lutar essa guerra. Ele não se alista e fala, ó, eu quero lutar, mas eu só vou para o Iraque se eu ficar em tal lugar. O cara, ele se alista e vai, meu querido, onde tiver que ir, ele vai, onde tiver que meter a cara, ele vai meter a cara, e o que tiver que fazer, ele vai fazer. É isso que você precisa ter, é isso que você precisa entender. Você quer servir, cara, dá o seu nome e venha, não fica colocando empecilho. Eu só posso servir 37 minutos e 23 segundos por semana, porque... Não, cara, está errado, isso não é uma atitude de servo. Isso não é atitude de servo. A atitude de servo, ela é indispensável para que você atinja aquilo que Deus quer que você faça. Então, primeiro ponto, você foi criado para servir. Segundo ponto, você foi criado para servir outros. E o terceiro ponto, você precisa servir a casa. E quando eu digo a casa, é a casa do Senhor. Porque muitas pessoas falam, não, eu já faço muita ação social. Eu já saio para entregar a cesta básica, ou então eu já faço o serviço voluntário à noite entregando marmita. Ótimo, continue fazendo, mas você foi chamado para servir a casa do Senhor. Sabe a saúde que você tem? Sabe o trabalho que você tem? Sabe a família que você tem? Sabe a saúde que você tem? Quem deu foi Deus. Quem deu foi Deus. É para Ele que você tem que prestar o serviço. Essa aqui não é a igreja do apóstolo Lamartine. Essa aqui não é a igreja da apóstola Lilian. Essa aqui é a igreja do Senhor. Essa aqui é a casa do Senhor. Quando você está servindo, você não está me servindo. Você não está servindo Lamartine, você está servindo a Deus. Você está servindo a casa de Deus. 1 Coríntios 12, 27 a 30 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-as todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Deixa eu te dar uns dados aqui. No ano de 2020 nós tivemos 571 conversões aqui na Aya Church. Embora nós ficamos fechados 3 meses e operando com a capacidade muito reduzida, praticamente 40% de março até dezembro. No ano de 2021, ano passado, nós tivemos 1.376 conversões presenciais. Aqui na igreja, 1.376 conversões. Nós tivemos 388 pessoas sendo batizadas nas águas. Nós começamos o ano de 2022. Nós tivemos até agora 131 conversões. Até sexta-feira, que foi quando eu compilei esses dados. Houve o culto do Tchuai, houve os 2 cultos hoje da manhã, então esse número já aumentou. Mas nós tivemos 131 conversões. Em um batismo só, nós tivemos 54 pessoas descendo as águas. Agora que nós estamos voltando da pandemia, a média das crianças que têm frequentado o IAKids já superou a média de dezembro de 2019, do ano inteiro de 2019. Cara, glória a Deus por isso. A igreja está voltando, as pessoas estão vindo. Nós estamos tendo uma média de quase 280 crianças todos os domingos. É muito maior do que aquilo que nós tínhamos em 2019.
Deixa eu te dar um exemplo, deixa eu te contar uma coisa. Você vai entender. Talvez você não comece a entender, mas você vai entender. Quem gosta de futebol americano aqui? São poucas pessoas, não é da nossa cultura, mas eu morando nos Estados Unidos, eu gostei. Eu curti o esporte, eu achei muito legal. E como eu estava ali perto de Oklahoma, eu torcia para uma universidade que chamava Oklahoma University, ou U, como muitos conhecem. Essa é uma universidade, essa é uma faculdade onde o futebol americano dentro do college, ele é muito forte. Ele é muito forte. Deixa eu te explicar. O futebol americano, ele tem uma liga profissional que chama NFL, e ele tem como se fosse divisões de base, e uma dessas divisões, aliás, a principal divisão de base é o college, o game, os jogos das universidades. Era como se fosse aqui o Interfaculdades. Só que, lá é sério, o negócio é transmitido pela televisão. Você tem noção, eu fui em um jogo lá que tinham 68 mil pessoas no estádio. Então eles levam muito a sério. Dentro dessa universidade, existia um homem chamado Brian Worth. Esse cara era um monstro, era um cara gigantesco, era um cara que estava ali, ele tinha, pra você ter noção, ele tinha 1,88 m e ele tinha 112 quilos. Mas ele era forte, ele era rápido e ele tinha agilidade. Isso fez com que muitos times da NFL, da liga profissional, desejassem ele. E durante os anos que ele esteve lá fazendo a universidade, ele ganhou todos os prêmios possíveis como melhor jogador da liga. Ele era um cara fora da curva. Ele seria, o Pelé do futebol americano. Muito mais do que Tom Brady, muito mais do que qualquer outro cara que você conhece. Tom Brady é o marido da Gisele Bündchen. Você não precisa saber mais, é o marido da Gisele Bündchen, né? Porque assim, as pessoas conhecem, o Ramon, o marido da Érica. É sempre a mulher que puxa, né? O Renan, que é quem? O Renan é o marido da Aline. Mas brincadeira. Mas o que aconteceu? Esse cara, ele era um fenômeno. Todo mundo queria esse cara. E um dia ele teve uma lesão. E foram analisar essa lesão não cicatrizava, ele não sarava, até que descobriram através de um exame muito detalhado que o seu esqueleto não tinha a estrutura dos seus músculos. O que estava dentro era infinitamente mais frágil do que estava fora dos seus músculos. O que eu quero te falar aqui, fazendo uma comparação, não adianta nós termos 15 mil membros se nós tivermos 800 pessoas servindo. Sabe por quê? Porque o esqueleto que está dentro é muito mais frágil do que a estrutura. Você entende isso? Não adianta nós termos aqui 20 mil pessoas se apenas 500 pessoas estão servindo. Não dá certo. Deixa eu te falar, você já foi no mercado? Isso aqui é a prova para ver se você é crente. Você já foi naquele mercado que você encheu o seu carrinho de compra, fez aquela compra do mês, quando dava para fazer a compra do mês, que você puxava 2 carrinhos, enganchava, lembra? Você já viveu isso? Bons tempos, né? Agora você põe lá dentro do carrinho uma caixa de ovo, uma manteiga, leite, R$200. Mas você juntava, você fazia aquele monte, você comprava as compras do mês, aí você juntava 2 carrinhos, tinha gente que saía com 3 carrinhos e ia embora. Você passa horas no mercado, 2, 3 horas fazendo a compra do mês, e aí você vai pagar, tem um caixa funcionando e aquela fila, parece que eles estão passando no dia do julgamento lá, né? Alguém já viu isso? Quando isso não te irrita? Você tem 2 opções, ou você espera ali, ou você larga e mete o pé e vai embora. Se você esperar, a probabilidade de você voltar para aquele lugar é muito pequena, porque a sua experiência foi uma experiência ruim. Cara, olha isso aqui, olha essa estrutura. As coisas acontecem aqui nessa igreja também. Não adianta a gente ter uma estrutura incrível, a gente ter, um espaço para crianças extraordinário. Nós temos um evento, nós temos ministério de casal, nós temos, se nós não proporcionarmos às pessoas uma boa experiência. Porque embora nós tenhamos uma estrutura excelente, uma má experiência dentro dessa igreja pode fazer com que as pessoas nunca mais pisem numa igreja. Eu não estou falando que essas pessoas estão erradas, estão certas. O que eu estou falando é que nós sabemos a fórmula. Nós precisamos começar a aplicar essa fórmula.
Você foi criado para servir, você foi criado para servir outros, e você foi criado para servir a sua comunidade, que é a IA Church. Amém? Por último, quero botar uma pressão em você. Sabe por que você deve servir? Porque um dia você vai estar diante de Deus e vai prestar conta. Romanos 14:12 diz assim: assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paira o silêncio nesse lugar. E eu estou botando uma pressão para que você entenda mesmo, porque um dia você vai estar diante de Deus e ele vai falar: por que você não fez? Ah, Senhor, porque eu estava cansado. Ah, Senhor, porque eu achei que não era para fazer. Não, eu estou sendo a boca do Senhor aqui hoje, do Espírito Santo, para falar: levanta do seu lugar e faça alguma coisa. Ah, não, mas ó, eu estou beirando 60 anos. Ótimo, venha para cá. Ah, mas eu estou com 70. Ótimo, venha para cá. Inclusive hoje é aniversário da pastora Clícia, 80 anos. Pastora querida, Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. E está servindo na igreja, 80 anos. 80 anos. Idade não é documento. Ah, mas eu tenho filho. Traga o filho, põe ele para servir. Sabe por quê? Porque o seu filho vai replicar aquilo que ele vê você fazendo. Você já percebeu isso? Se o seu filho te ver servindo, muito provavelmente ele vai se engajar e ele vai servir também. Ah, não, Ramon, mas eu achei que esse negócio de prestar conta para Deus era só as coisas, por exemplo, se eu fosse obediente, se eu não roubasse nos dízimos, se eu não matasse as pessoas. Cara, isso é obediência, você também vai prestar conta por isso. Mas isso não necessariamente te faz um bom cristão. Você não roubar, você não matar, você não adulterar, isso é lei, cara, você tem que obedecer e ponto. Agora, o que te faz um bom cristão é você ser semelhante a Jesus. É você ser um mini Cristo aqui na terra, entender as características que ele tem e replicar as características que ele nos passou. Essas pessoas, eu queria pedir que acendesse as luzes um pouquinho. Eu queria pedir que todos os voluntários da IA Church, seja você, pessoa que está trabalhando hoje, ou pessoa que trabalhou durante a semana, ou alguém que serve em outros ministérios, conexão, eu queria pedir que você ficasse em pé. Essa igreja não é uma igreja morta. Olha quantas pessoas que estão servindo. Deus não te chamou para o anonimato. Eu não estou aqui querendo te constranger não, hein? Presta atenção. Eu estou aqui querendo empoderar a sua vida para falar: você tem um talento que Deus deu nas suas mãos para que você exerça. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é gostoso para diácono ficar lá fora, de terno e gravata no sol? Experimenta ficar lá, meu querido. O problema é que nós precisamos, pode abaixar as luzes aí para não atrapalhar vocês na filmagem. O problema é que você precisa mudar uma coisa na sua mente de uma vez por todas. Está pronto? Está pronto para anotar o que eu vou te falar agora? Sim ou não? Anota aí. Eu preciso parar de perguntar o que a igreja pode me oferecer, e a minha pergunta vai ser: como eu posso servir a igreja? Você precisa parar de questionar, cara, o que essa igreja tem para me oferecer? Como se aqui fosse um balcão de negócio. Não, começa a falar: como eu posso te servir? Como eu posso servir pastor Binho, pastora Silene? Como eu posso servir o ministério de casais? Como eu posso servir o louvor, Léo? Você pode me falar como eu posso servir? Cara, você tem um talento que só você tem, não enterre o seu talento, cara. Não faça isso, não se boicote. Ah, mas eu não sei, comece a servir, e você vai descobrir o seu chamado, você vai descobrir aonde arde o seu coração para servir. Mas faça alguma coisa, faça alguma coisa. A gente tem que parar de pensar que tudo nessa igreja é para mim, é para mim, é para mim. Não, cara, deixa eu falar, nada do que eu faço aqui é para vocês, tudo que eu faço aqui é para Deus. E é por isso que essa igreja tem sido uma igreja diferente, porque Cristo é o centro, não as pessoas.
Eu não vou ficar falando aqui, você pode, você consegue, você pode fazer. Não, eu vou falar, cara, em Cristo você pode fazer. Eu não vou ficar aqui amaciando o seu ego, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Deus quer uma vida em santidade, Deus quer uma vida de obediência. E obedecer a Deus passa pelo princípio de você se tornar uma pessoa semelhante a Cristo. Seja semelhante a Jesus em todas as áreas, porque um dia nós estaremos na presença do Pai, e Ele vai falar, beleza, você foi aprovado aqui você falhou. Cara, Ele está te trazendo uma palavra hoje, para te gerar um gás, para falar, hoje eu quero sair daqui, eu entendi, eu quero servir, eu não sei como, mas eu quero servir. Por que as pessoas sentam aí e acham que isso aqui, cara, é um balcão de negócio. Ah, não gostei do louvor hoje. E quem disse que o louvor foi para você? Ah, mas não gostei do Yakids. Cara, quem disse que o que eles estão fazendo ali é para você? Aquilo ali não é um daycare, não. Não é um daycare. Embora tenha pessoas que deixam... Olha o absurdo. Tem pais que deixam os filhos ali e vão tomar café na padaria. Você sabia disso? Só que não é um daycare, cara. Nós ensinamos as crianças a palavra. Se você está com o seu filho ali, fique em paz, porque ele está sendo ministrado a palavra. Ah, mas não gostei do som, tá alto, traz um fone. De verdade, cara, estou falando no amor, traz um fone. Cara, é difícil agradar todo mundo. O que nos motiva é o que está dentro do nosso coração. Todos os domingos, às 5 horas, nós nos reunimos aqui para orar por você, para consagrar o nosso culto para Deus. Aqui não é simplesmente sobe aí e vamos bagunçar, não. Existe uma preparação espiritual, existe um entendimento coletivo de o que nós fazemos aqui é para glorificar o nome dEle, para que Ele gere uma transformação na sua vida através de nós. Então pare de perguntar o que essa igreja tem a me servir e mude a sua pergunta para como eu posso servir essa igreja. Eu tenho tempo de servir às quartas-feiras no período da manhã, entregando cesta básica, ajudando a associação Aviva, ótimo, vou fazer. Eu tenho um chamado para música, Ramon, eu tenho um chamado para o louvor, isso arde no meu coração, eu tenho um talento, procure o pastor Diego Sampaio. Eu quero servir com casais, pastor Binho, pastor Silene, 15 ministérios. Você foi criado para fazer algo diferente, acredite nesse. Eu queria concluir essa mensagem, lendo para vocês, João 12, 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Você quer ser honrado por Deus? O que você precisa fazer? Servir. Ramon, mas eu tenho, cara, 2 semanas de conversão. Você não precisa ser um PhD para servir. Você precisa ter coração disposto e um coração de servo. Entendeu? Ah não, mas olha, eu vim de outra igreja, eu preciso de um tempo. Não, cara. Como diz na quebrada, quem dá tempo é relógio. Você foi, quem falou é? Diego. Aí. É nóis, Taipas, estamos juntos. Meu irmão, você foi criado para servir, cara. Sabe por que eu estou te falando isso? Sabe por que eu estou te falando que você... Por que você deve servir? Por que você precisa servir? Ou por que nós precisamos de mais pessoas? Porque nós precisamos resgatar mais pessoas. O intuito de você servir, o intuito de eu servir, é para que o Espírito Santo brilhe a luz dele através de mim, para que mais vidas sejam resgatadas, mais pessoas se encontrem com Deus, mais pessoas sejam cuidadas por Deus, mais pessoas possam se sentir amadas por Deus, mais pessoas sejam transformadas por Deus. Deixa eu te falar, você não é um Zé Ninguém, você é criado à imagem e semelhança do Criador. Façamos o homem, Gênesis 2, 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Cara, você foi criado à semelhança de Cristo. Você precisa entender que você foi criado para servir. Já deu tempo, meu querido, de você ficar sentado aí nos bastidores. É tempo de você levantar e você agir de forma diferente. Existe um mundo para nós conquistarmos. Esse ano é um ano onde nós
precisaremos demonstrar que existe esperança, que existe um amor genuíno. Porque época de eleição, eu nunca vi tanta gente que ama. E eles querem algo, eles querem o seu voto. Eu quero te falar que existe alguém que quer o seu coração. E só o seu coração basta. Ele quer um voto de confiança, para que você possa encontrar nele refúgio, para que você possa buscar nele a sua identidade, porque muitas pessoas não servem porque não acham que são criadas para servir, não se acham capazes de servir. Servir é para o povo, servir é para todos aqueles que um dia confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero pedir que você feche seus olhos. O primeiro ponto é para você, meu primeiro questionamento é para você que entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus. Essa palavra ela pode ter de alguma forma te impactado, ela pode de alguma forma ter criado algo dentro de você, ela pode de alguma forma ter gerado algo. E eu estou aqui para te falar que se você sentiu algo é porque o Espírito Santo está tocando na sua vida. Se você sentiu algo diferente no dia de hoje, é porque o Espírito Santo está falando com você. E eu quero te falar que, independente do que falaram sobre você, que você não presta para nada, que você é um fracassado, que você é uma pessoa arruinada, que você é uma pessoa que não tem futuro, eu quero te falar que Ele deseja o seu coração, para te mostrar que você foi criado com características que só você tem, com uma personalidade que só você tem, com algo que Ele colocou único e exclusivamente dentro de você, para que você possa servir a comunidade e abençoar outras pessoas. Como que você consegue isso, consegue entender isso? Entregando o seu coração para Jesus. Ele quer o seu coração no dia de hoje, nada mais importa. Antes de você começar a servir, você precisa entender que você precisa abrir o seu coração para que Ele habite em você e para que Ele transforme a sua vida. Eu não estou aqui te convidando para uma religião, eu estou aqui talvez te convidando para dar um passo de fé e acreditar nele. E deixa eu te falar, tomar a decisão mais importante que um dia você pode ter tomado. Casar é bom, ter filho é incrível, mas confessar Jesus como Senhor e Salvador, não existe outra decisão como essa. Não existe, essa é uma decisão que define o seu futuro, define para onde você vai, define com quem você vai andar, define com quem você vai receber, define com quem você vai se relacionar. Se você deseja se relacionar com Jesus hoje, levante a sua mão onde você estiver, porque eu quero falar com você. Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Se existe alguém aqui que deseja entregar o coração para Jesus, fique em pé onde você estiver. Se você não tem coragem de fazer isso, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, pede ajuda para ela, fala, cara, você pode me ajudar? Se você sabe que existe uma pessoa do seu lado que deseja hoje entregar o coração, mas talvez não tenha coragem para fazer isso, ajude essa pessoa agora. Eu vou aqui te perguntar pela terceira vez, existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus, não para que você siga uma religião, mas para que você construa um relacionamento verdadeiro com Jesus? Levante do seu lugar onde você estiver e nós vamos orar por você. Existe alguém? Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, se você está nos assistindo online e deseja participar desse momento, eu quero pedir que você escaneie o seu QR Code aí na tela e entre em contato conosco. Nós vamos fazer essa oração de entrega e que você procure, porque nós queremos saber como nós podemos servir. Existe alguém que deseja entregar o coração? Levante a sua mão. Eu não sei se eu vi alguém ou não, mas amém. Quero pedir que onde você estiver, se você deseja entregar o seu coração, coloque a mão no seu coração e ore agora com o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor faça morada em mim, que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreva o meu nome, Jesus, no livro da vida, em nome de Jesus.